nome de Moshe. Isso por quê? Porque Moshe deixou para a posteridade, através do seu irmão Aharon, o serviço no templo. Enquanto que Moshe, ele passou para a posteridade a questão da profecia. Então, depois de Moshe vieram vários profetas. Entre eles temos aqui o Yehoshua, que foi o próximo profeta e também dirigente do povo de Israel. Depois vários shofetimos, vários juízes, até chegar em Shemuel, e assim outros profetas. Então, nessa Perashá Tetzaveh, o primeiro tema dela, justamente o acendimento da menorá. E como se fazer o azeite puro para se fazer o acendimento da menorá. Menorá de 7 braços. Então, como ela seria acesa? Seria convergindo para o centro. Ele começava da direita, a primeira, a segunda, a terceira, poderia ir até o final. A 7ª, a 6ª, a 5ª e, por último, a 4ª. Essa 4ª que era chamada de Ner Tamid, a vela contínua. Ela ficava acesa constantemente lá no templo. Depois nós temos as vestimentas do sacerdote. As vestimentas do sacerdote. E vamos ver aqui como eram elas. O Kohen Gadol, que assim inclui todos, os sumos sacerdotes. Ele tinha que usar uma calça. Depois da calça, ele usava vou chamar de jaleco, um jaleco grande. Depois desse jaleco, ele tinha uma roupa, tipo um meil, chama em hebraico meil, uma capa azul. Depois dessa capa azul, ele tinha um cinto, que não era de couro, acho que era de pano, o cinto. Aí sim, ele vinha vestir o efod. O efod é como se fosse um colete. Aqui por cima, pegava por trás e pela frente também. Dentro desse colete ia ter a parte chamada de Roshen, que era onde ia ficar as pedras preciosas. Pedras preciosas. Aí ele tinha, além disso, o turbante, chamado de turbante, que era o Mitznefet, e depois uma faixa chamada Tzitz, onde era escrito Kodesh Lashem, uma coisa sagrada para o Eterno. Então, essa era a roupa do sumo sacerdote. Isso representava exatamente toda uma autoridade ele ao vestir isso. E o que tinha nesse peitoral com as pedras preciosas? Olha, era uma pedra preciosa por cada uma das tribos. Então, era gravado os nomes das tribos nessas pedras. E, além disso, tinha Urim e Tumim. Urim e Tumim. O que seria Urim e Tumim? Bom, aqui tem duas opiniões majoritárias dentro do judaísmo sobre o Urim e Tumim. Segundo o Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, Urim e Tumim eram justamente essas pedras preciosas, gravadas, as letras das tribos, que quando era perguntado, elas brilhavam, as letras que iam compor uma palavra. Mas a pergunta é, se tiver o nome das tribos completa, o alfabeto hebraico, não, ficava faltando algumas letras. Het, Tet, o Kof, letras que não teriam nessas aí. Então, o que diz o Rambam? O Rambam vai nos dizer que nesse peitoral constava o Shem HaMeforash, o nome sagrado do Eterno, formado de quantas letras? De 72 letras. Então, além do nome das tribos, também era escrito o nome dos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, e mais a palavra Shivtei e Yeshurun, as tribos de Yeshurun. Então, ia ficar praticamente 6 letras em cada uma das pedras, que ia dar um total de 72. Daí está o nome do Eterno, Shema Meforash. Segundo o Rashi, ele dizia que era isso exatamente que tinha aqui no peitoral. Mas, além disso, numa dobra do peitoral, era escrito o Shema Meforash
direto de um pergaminho e era colocado aqui dentro. De modo que, conforme o mérito daquele que perguntava, e pela ação do Shema Meforach, que ia aparecer, então, essas letras brilhando para dar a resposta para o povo de Israel. Então, a palavra Urim Vetumim. Urim quer dizer da palavra ur, ouro, luz. E Tumim da palavra tam. Tam quer dizer aquele que é igual como o Jacó era Istam, homem íntegro. Então, era uma claridade, ou seja, uma clarividência, idoneidade, uma integridade. Então, tinha que se ter essas duas coisas para você, de fato, conseguir a resposta que viria através do Urim e Tumim. Até antes disso, o Moshe não precisava do Urim e Tumim. Ele recebia diretamente do Eterno as perguntas, as respostas, as ordens que ele transmitia para o povo. Quando ele passou a sua autoridade para o Moshe, está lá em Números, lá no final, então ele passa para o Moshe a autoridade profética dele e passa para Elazar, o filho de Aharon, que ia seguir, e aí qualquer pergunta que o Yehoshua precisasse, ele ia assim perguntar Urim e Tumim para o peitoral que estaria no sumo sacerdote. Assim viria a resposta para as perguntas. Então, a gente vê agora que tinha toda uma santidade. E como o Eterno estava, digamos assim, dentro do povo de Israel. Então, conforme a gente ia avançando, a gente carregava isso conosco. Então, a santidade do povo de Israel era muito grande. E competia ao povo guardar essa santidade. Daí, a preocupação que a gente vê mais adiante dos vários profetas em tentar erradicar do meio do povo qualquer possibilidade de idolatria. A idolatria iria tirar a força pelos seus pecados, ou seja, pelos seus deméritos, daquele que estava fazendo a idolatria, do povo de Israel. Então, esse era o principal motivo que o Eterno ordenou que tivesse o tabernáculo, o Mishkan, e lá estaria, então, a presença divina no meio do povo de Israel. Então, a gente vê em algumas ocasiões que foi utilizado o Urim e Tumim, já vimos aqui na época de Yehoshua, foi na época dos Shofetim, dos juízes, na época do rei Saul, depois com o rei Davi, depois foi, o texto não fala mais quase, dos Urim e Tumim. Quando fala na época do rei Saul depois precisou, de uma certa ocasião, de saber uma resposta, se ele deveria ir numa guerra contra os filisteus ou não. E ele perguntou, e o texto, e o peitoral não deu a resposta para ele. Aí ele esperou em sonho, também não chegou a responder para ele. Esperou que algum profeta viesse falar, também não veio para ele. No desespero dele, ele que já tinha limpado todo o povo de Israel da presença de pessoas que utilizavam artifícios de magias para te alcançar algum tipo de resposta sobrenatural. Então, no desespero, ele falou, mas ainda tem alguém que ainda faz esse tipo de serviço? Olha, ainda tem uma pessoa lá em Endor, que é um lugar mais ao norte de Israel, hoje perto de Haifa. Então, o rei Saul vestiu uma roupa comum, foi lá e chegou com essa, vou chamar de feiticeira, essa feiticeira. E disse, olha, é que você não sabe que o rei Saul proibiu? Não, mas ninguém vai saber. E o que você quer? Quero que você levante dos mortos a alma do profeta Samuel, do profeta Samuel. Então, aí, o que aconteceu? A mulher fez, no seu estilo de feitiçaria, chama-se isso em hebraico de Baal-Ov. Depois eu vou esmiuçar o que é mais Baal-Ov. E, para espanto dela, ela viu que, de fato, apareceu o profeta Samuel. E aí ela ficou sabendo que quem estava perguntando era o rei Saul.
Ela diz, por que me fizeste isso? Você quer me matar? E o rei Saul acalma ela e diz, o que você está vendo? Aí ela, estou vendo um velho, tudo mais, assim, tudo mais. Explicou as roupas. E aí, de fato, era a alma do profeta Samuel. Aí, sim, tem uma fala direta do rei Saul com o Samuel, o profeta Samuel. E o profeta Samuel diz, por que tu me levantaste? Porque você está atrapalhando o meu descanso. Ele diz que ele procurou saber, não teve resposta aqui, ali, mais. E ele disse, minha pergunta é essa. E o profeta diz para ele, ó, você não cumpriu com as coisas que o Eterno fez, que o Eterno te abandonou, você não vai ganhar essa guerra e amanhã você estará aqui desse outro lado. Então, o rei Saul entendeu que ele, de fato, morreria, como de fato aconteceu. Como de fato aconteceu. E agora tem algumas perguntas. Ah, mas o Baal tem algum tipo de força para trazer um profeta e falar o que falou? Bom, a gente pode ter um tipo de explicação negando que o profeta não veio. Tá, mas o texto não está falando isso. O texto nos diz claramente que o profeta Samuel veio e falou. Se não fosse o profeta Samuel, o texto dizia, mas não era o profeta Samuel, era um espírito enganador, alguma coisa assim. Mas o texto diz claramente que era o profeta Samuel. Só que a gente pode entender que o profeta Samuel veio não por força do Baal, ou seja, dessa feiticeira, e sim para demonstrar o rei Saul e mostrar a verdade para ele, de que no dia seguinte estaria lá do outro lado. Agora, como funciona esse Baal Ov? O Baal Ov, a palavra Ov, aparece em nome de cidade, no caminho que a gente fez desde o Egito até a terra de Israel, a gente passou por 42 caminhos. Um deles era Obot. Obot. Os ashkenazim falam Ovois, na pronúncia deles em relação ao hebraico. Então, Obot. Obot é o plural de ovo. Ovo, na verdade, se refere a como chama-se isso, que junta água de couro, que é feito isso aí. Se tira o estômago do animal e disso se faz uma garrafa grande para levar água. Então, ele contém isso daí dentro. Então, quando se encontrava, por exemplo, uma fenda na terra, entendia-se que dali viria a alma dos mortos. A alma dos mortos. Por isso, que em outras culturas, tinha esse oráculo de Delfos. O que eles faziam? Dessa fenda saía um gás inebriante. A feiticeira ou o feiticeiro entrava num estado de transe por causa desse gás, e aí sim ia falar com os mortos, ia perguntar para o morto o que iria acontecer e tudo mais. Então, isso chama-se, numa linguagem grega, de ônfalo. Ônfalo quer dizer umbigo. Seria um umbigo da terra. Da mesma maneira que é falado também na Torá, que Yerushalayim é Tabur Haaretz. Tabur, em hebraico, quer dizer realmente o umbigo. Então, nesse mesmo sentido, que dessas fendas, a gente estava vendo aqui o começo, realmente, do mundo. Então, a Torá, ela não diz que não há possibilidade desse contato com os mortos. Há sim essa possibilidade. Só que a gente tem que procurar realmente o serviço ao Eterno. Como era chamado esse mago na linguagem da Torá? Tem passagem lá no profeta Jeremias, que ele, ao falar, por exemplo, do avanço do exército babilônico, então ele dá lá alguns chefes. Então lá tinha lá o Rav Saris, que era o chefe dos eunucos, e tinha também o Rav Maga. Rav Maga, o chefe dos magos. O chefe dos magos. E essa palavra mago, de onde ela vem?
A palavra mago, em português, vem do latim, o latim vem do grego, o grego vem de uma raiz indo-europeia, onde o hebraico também se utilizou, que quer dizer algo como tem poder. É o que a gente usa também em português, a palavra mega. O que é um mega evento? É um evento grandioso, que tem um poder muito grande. Então, essa é a raiz. Então, Rav Mag quer dizer que era o chefe desses magos. O Flávio José conta que todos esses exércitos, eles tinham esse Rav Mag para dizer, devemos continuar a batalha, bora esperar, isso aqui. Então, o Flávio José conta numa das histórias dele, que dentro do exército de Alexandre o Grande, tinha também israelitas, faziam parte do exército. Então, eles estavam para atacar o Egito. Aí o Rav Maca, do exército de Alexandre o Grande, soltou um pássaro. E se o pássaro voar para lá, é porque a gente deve ir. Se o pássaro não voar, então a gente não deve ir. Aí esse israelita pegou o arco dele e acertou o pássaro. Aí todo mundo, mataste o pássaro. Ele quer nos indicar. Ele disse, se o pássaro não sabe escapar da minha flecha e vai nos indicar o que vai ganhar ou não a guerra lá contra os egípcios. Então, tal era a crença que esses povos antigos tinham nesse mágico de resolver as coisas, pela magia resolver as coisas. E a dizendo, não procura isso. São práticas dos cananeus, são práticas dos egípcios, prática desses povos idólatras. Nós não devemos fazer um serviço completo ao Eterno. Aí a pergunta vem agora, tá? O Eterno estava junto conosco, estava lá no peitoral, tinha o chama Meforás, o nome inefável do Eterno. Tá, mas e agora? O templo foi destruído. No segundo templo, ainda tinha o peitoral. Nesse peitoral do segundo templo, o Talmud comenta que a pedra da tribo de Shimon se perdeu. Se perdeu. E o que comenta o Talmud a respeito dessa perda? Por que se perdeu essa pedra da tribo de Shimon? Então, vai dar algumas opiniões, porque não tinham realmente a capacidade de fazer um serviço completo ao Eterno. Mas o Talmud de Jerusalém e do Shalom são dois, né? Talmud de Bavli, que foi composto na Babilônia pelo Shaf, que eu estava ali, e o Talmud de Yerushalmi, que foi composto ainda em Jerusalém, mesmo depois da destruição do templo, que ficou muitos judeus morando na terra de Israel. No Talmud de Yerushalmi, é dito que eles brincavam de bola no Shabat. Brincavam de bola no Shabat. Então, aqui a gente vê que a questão da bola no Shabat é uma situação muito complicada. O Shulchan Aruch escreveu, no Seif Shinhet, que não se pode usar bola em Shabat. Logicamente que crianças são situações um pouquinho diferentes, mas para adulto, você não pode usar bola em Shabat. Aí eu lembro que, quando eu estava na comunidade regular, eu ia em eventos juvenis, acampamentos juvenis, chamado de Mahané, plural, Mahanot. Então, eu fui passar um Shabat com jovens lá. Antes do Shabat, eu enumerei as coisas que seriam proibidas. Entre elas, o jogo de bola. Eu falei também das condições de tomar banho numa piscina. Tem que saber sair da piscina, como se enxugar, não podia se esfregar a toalha, tem que passar assim, para não arrancar pelos. Então, é uma certa dificuldade. Aí, nos outros anos, a juventude não me chamou mais, não chamou um amigo que vai proibir muita coisa aqui para nós. Mas esse é o sentido. A gente tem que realmente fazer um serviço perfeito ao Eterno. Urim Vetumim. Claro, aquela clareza do nome do Eterno e com perfeição. Tumim.
Então, isso que é buscado em relação a nós de cada um. Então, perdemos o templo. Não temos mais o sacerdócio. Não temos mais esse nome inefável do Eterno, que constava na roupa do sacerdote. Então, o que eu faço hoje? Então, hoje eu tenho que utilizar a meditação no nome de Deus. A meditação no nome de Deus. Quais nomes? Aqui eu posso ver alguns. Primeiro, tetagrama. Letra Iod, letra Re, letra Vav e outra letra Re. É o nome inefável do Eterno. Outro, tem um nome formado de 42 letras, onde o Ana Behoar, que é aquela oração composta pelo sábio de Binefoniá Ben Hakanah, que ele fez um trabalho angelical, digamos assim. Como é que ele chega a compor essa oração, Ana Behoar? As primeiras 42 letras que aparecem na Torá, desde Bereshit, tem 42 letras. Aí ele faz, por que eu chamo de angelical? Ele usa uns círculos. Os círculos são os anjos chamados de Ofanim. Ofanim. E nesses círculos, ele está botando aqui o alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Então, círculo completo. Depois faz um outro círculo, por fora ou por dentro, uma sequência diferente dessas letras. E assim, outro círculo, outra sequência. De modo que depois ele cruza uma linha. Com essa linha, vai fazendo as permutações dessas letras. E assim foi feito, então, o Ana Behoar. O Ana Behoar é uma oração também muito forte, que evoca esse nome inefável do Eterno, mas com que a gente consiga realmente os nossos desejos. E o outro nome inefável de Deus, o nome composto. São 3 versículos, a Perashá de Bechalá, que estão em sequência. Cada um deles tem 72 letras. Então, cabalisticamente é dito que o Moshe, ao usar esse nome, aí ele teve a força da abertura do Mar Vermelho. Não o Moshe teve, ou seja, ele invocou o nome corretamente para que esse nome produzisse a abertura do Mar Vermelho. Então, desse total de 72 letras dos versículos, somando vezes 3, vai dar um total de 216. 216 é exatamente, então, que a gente tem da palavra Ariê. Ariê quer dizer um leão, um leãozinho. Então, quando Yehudá, filho do Yaakov, e a tribo de Yehudá, ela é comparada e abençoada no formato de um leão, ele quer dizer não só a questão do poder do cetro, mas a questão de conservar consigo mesmo o verdadeiro nome do Eterno. Então, essa é a parte principal. Nós temos que ter a consciência de ter esses nomes. Aí eu faço uma meditação. Vou visualizar mentalmente esses nomes do Eterno. Então, devo ficar num lugar separado, devo ficar num silêncio, para que eu possa realmente ter uma meditação perfeita. E, a partir daí, eu vou entrar, então, em estado um pouco mais alterado de consciência e vou avançar uns mundos espirituais. Isso que fazem grandes rabinos até hoje, rabinos cabalistas principalmente, essa questão dessa subida espiritual, entre aspas. Então, eu passo por alguns mundos. Eu saio de Asiá, que é o mundo da ação. Vou até o mundo de Etzirá, que é o mundo da formação. De Etzirá, eu passo para o mundo de Beriá, que é o mundo da criação. E de Beriá, vou chegar até em Atzilut. Atzilut é esse mundo, realmente, da junção desse mundo finito com o mundo infinito, com o mundo do eterno. Então, nessa passagem que eu vou, nessa subida, eu tenho que saber reconhecer aonde eu estou. No primeiro momento, eu, ao subir, vou ver várias imagens na minha cabeça que podem obter sentido,
então não ter sentido. Isso que a gente conhece quando a gente dorme como o mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos. É uma realidade, é uma realidade. Mas é uma realidade que contém uma certa verdade, a gente vai ver mais adiante. Aí eu subo mais. Quando eu subo mais, fica mais vívido essas imagens. Então é um mundo de uma alucinação. Estou alucinando. E estou pensando que isso é uma realidade, realidade. Então, estou pelos mundos. Eu saí de Aciá, cheguei em Etsirá, que é esse mundo dos sonhos. De Etsirá, eu passei para o mundo de Beriá, que é esse mundo da alucinação, até eu chegar realmente numa situação verdadeira da minha mente. Então, nessa situação verdadeira da minha mente, é o mundo de absoluto. Então, através desses nomes, é que eu vou realmente obter essa subida espiritual para obter esse conhecimento, ou obter essa conexão com o Eterno. Então, os sacerdotes no passado faziam esse trabalho, digamos assim. Diligentemente, eles meditavam sobre os nomes do Eterno. E assim nós devemos fazer hoje também. Mas, para isso, eu devo ter realmente uma pureza maior. Muitas vezes nós fazemos certas coisas e o mundo nos leva a ver um pecado aqui, um pecado ali. São situações anômalas por completo. Daí a importância das mitzvot. Onde eu, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que cumprir aquilo ali. Então, eu mantenho o foco sempre nesse serviço ao Eterno. Então, esse foco vai me purificar, e dessa purificação eu vou poder realmente fazer a ascensão através desses nomes inefáveis do Eterno e fazer um serviço perfeito ao Eterno. Se não, eu vou ficar, como eu falei, no mundo dos sonhos, do mundo da alucinação. E aí eu vou ter encontros com seres que permeiam estes mundos. E que muitas vezes esses seres querem se passar como conhecedores e dizer, olha, isso, faz aquilo. Então, é o que a gente vê realmente que acontece em muitas outras pessoas, que ao fazer esse serviço dessa subida, mas não chegaram até lá. É o que é relatado pelo Talmud. 4 grandes sábios fizeram essa subida mental, espiritual, essa subida, essa ascensão ao mundo espiritual. Então, Rabi Akiva, Ben Azai, Ben Somar e Elisha Ben Abuyá. O Talmud relata isso para mostrar realmente, às vezes, o que acontece quando isso é mal feito. Um foi, quando voltou, ficou enlouquecido na sua cabeça. O outro foi, não conseguiu resistir, acabou morrendo. O outro foi e desdenhou e disse, está tudo errado isso daqui. O que ele viu lá em cima, não conferia com o mundo daqui, nem com o que era passado para ele. Está tudo errado isso. Então, só o Rabi Akiva conseguiu ir realmente perfeitamente, foi e voltou. Mas isso quer dizer que cada um de nós tem, assim, a possibilidade de fazer isso. Basta você ter um pouquinho mais de esforço, de cumprir, de se purificar, tanto o corpo como a sua alma, para você conseguir isso também. Então, o que fica para nós? Fica para nós o seguinte, ao fazer o serviço divino, você vai perceber dentro da estrutura do Sidur. O que é o Sidur? O Sidur é uma coisa que foi ordenada, ou seja, um ordenamento, dizendo. Os sábios ordenaram de uma maneira que dentro do Sidur você vai encontrar várias vezes o nome do Eterno. Esse nome do Eterno, tanto o tetragrama, tanto o anaberfode com as 2 letras, vai encontrar também o nome de 72 letras. Tudo isso vai fazer com que eu possa ter realmente essa conexão com o Eterno. E dependendo da minha, como diz o Salmo 24, quem é aquele que vai subir na montanha do Eterno, que vai alcançar o Eterno, é aquele que tem as mãos limpas e o seu coração puro. Então, é isso onde eu devo chegar. Ao chegar com isso, vou alcançar realmente o meu retorno, das minhas bênçãos. A gente está procurando. Devo ter uma sincronia
entre o que eu penso, que é a minha mente, do que eu sinto, que é meu coração, do que eu faço, das minhas ações, e do que eu falo. Então, quando eu tenho essa sincronia, agora tu pode receber realmente o retorno do Eterno. Então, os sábios determinaram de como eu devo fazer as minhas orações. Se a gente for perceber, todas elas estão com o nome do Eterno. Exemplo, tem o Kiddush. O Kiddush que a gente faz quando o sábado começa, na sexta-feira à noite. A gente vai para a Sinagoga, fazemos o Kabbalat Shabbat, o Arbit. Quando termina, a gente vai fazer, então, o Kiddush. Kiddush é uma oração que ela contém 72 palavras. 72 palavras. E a gente começa o Kiddush da palavra Yom HaShishi. Tá, mas não é mais sexta-feira. Yom HaShishi quer dizer sexta-feira. Tá, mas não é mais sexta-feira, já é Shabbat. Por que eu começo o Kiddush dizendo Yom HaShishi, que foi o final do sexto dia? Porque da palavra Yom em Yod, HaShishi em Re. Aí tu entra no sétimo dia. Vai Hulu quer dizer o que exatamente? O Vav. E depois do Vav, tem Hashamayim. Hashamayim quer dizer exatamente outro Re. Então aqui a gente tem Yod, Re, Vav e Re. Então é isso que a gente tem que ter realmente em mente para fazer um serviço completo ao Eterno. E daí se começa já com a seguinte frase: Shabbat Mekudash. O que é Shabbat Mekudash? Sábado santificado. Mas por que fala essas duas palavras? Shabbat começa com Shin, Mekudash com Mem. A palavra Shem, o nome. Então está aqui o nome do Eterno. Para te ver quantas palavras, o nome do Eterno vai ser contido dentro de um Kiddush, que é a santificação. Então, assim são as outras orações que a gente está fazendo ao Eterno. Você faz um shacharit, você começa primeiro com o mundo daqui de baixo, Olam Hasiah. Você vai ler sobre os korbanot, os sacrifícios que eram feitos, procurar o animal, fazer a degola, fazer a aspersão do seu sangue. Tudo isso do mundo daqui. Aí eu chego depois do Baruch Shamar, entro no Olam, aí esse Sirá, está todo mundo mais elevado. Aí eu vou, então, ler os salmos. Os salmos vão preencher de alegria o meu coração. Quando eu acabo os salmos, eu vou entrar no mundo agora de Beriá. Beriá já é a questão do Shema Israel. Onde estão os anjos, que também fazem o seu louvor ao Eterno. Por isso que a gente fala Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. A gente fala em voz baixa. Baruch, Shem, Kevod, Malkuto, Leolam, Vaed. Que os anjos falam lá em cima isso. Então, a gente deve falar realmente aqui em voz baixa. Quando estamos no dia de Yom Kippur, que é um dia realmente de jejum, de compenetração ao Eterno perfeitamente, o que acontece, então? A gente vai e diz, então, esse Baruch em voz alta também. Por que em voz alta? Porque é justamente isso que a gente quer do Eterno. Fazer um serviço como se fosse um serviço dos anjos. E aí a gente chega na Amidá. Amidá é uma oração silenciosa, que esse é o momento adequado para fazer a conexão direta com o Eterno. Então, a gente vê que foi uma subida. Então, quando você fizer a Amidá, se concentre perfeitamente, faça a sua oração com bastante fervor, peça ao Eterno que você realmente poderá pedir, e assim, com certeza, você vai ser abençoado com a resposta e com o atendimento do Eterno. Então, essas palavras podem servir realmente de um avanço espiritual para nós, que o conhecimento que a gente tem, tanto do nome do Eterno, como das mitzvot, faz com que cada dia mais eu possa servir melhor ao Eterno. E digamos todos,